Olá, tudo bem? Então hoje vamos conversar sobre O Eleito, livro de Thomas Mann que eu amei demais. Nossa, que narrativa bonita! Foi muito bom reencontrar Thomas Mann. Eu tinha lido apenas Buddenbrook dele, isso já faz uns 3 anos, e aí eu escolhi esse livro para ler o meu projeto de 12 livros para 2022, em março, então estou meio atrasada aqui com a resenha, mas estou aqui conversando com vocês sobre ele. E logo que eu comecei a ler, gente, nossa, sabe aquela alegria que você sente quando você reencontra um autor que você gosta? Que escrita bonita, foi muito bom ler esse livro. E eu já estou pensando em ler outro livro do Thomas Mann esse ano ainda, porque eu tinha pensado em ler um livro dele por ano. Mas eu fiquei tão feliz por ler esse livro que eu já vou encaixar algum esse ano mesmo. Só não vou colocar Montanha Mágica e Dr. Fausto, que eu vou deixar mais pra frente. Então, se você também gosta de Thomas Mann, de literatura clássica, enfim, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, porque sempre vai ter algum vídeo por aqui pra gente conversar a respeito. Bem, para quem já conhece um pouquinho da obra do Thomas Mann, pode estranhar um pouquinho essa leitura, porque ela tem um quê de novela de cavalaria, até de contos de fadas, sabe? É diferente dos outros livros dele, pelo que eu pesquisei. Porque eu só li os Buddenbrook, que é a história de uma família, né? Então não tem nada a ver. O que tem a ver, como eu disse, é a escrita maravilhosa dele. Então, aqui a gente reconhece essa escrita, toda a narrativa tão bonita do Thomas Mann, só que com esses elementos diferentes. Então aqui a gente vai encontrar cavaleiros, vai encontrar castelos, pajens, criados, duelos, toda essa atmosfera da era medieval está aqui nesse livro. Isso porque ele se inspirou numa epopeia escrita por um poeta alemão na época medieval mesmo, do século XI, XII, por aí, e também na história do Papa Gregório, que a gente não sabe direitinho o que Gregório ele se refere, mas é uma história de incesto, né? Um Édipo. E aí ele vai criar essa narrativa muito bonita, muito bem escrita, que tem um narrador maravilhoso. Aqui, na verdade, é o espírito da narrativa que vai contar a história. Isso quem diz pra gente é o próprio narrador, o Clemens, que é um monge irlandês. Ele é super hilário, gente. Eu adorei ler a história com esse narrador, porque em vários momentos a gente acaba dando risada, ele dá aqueles pitacos no decorrer da narrativa que deixa tudo muito mais divertido. Falando então do enredo da história, a gente vai encontrar um casal de duques que vive muito bem lá no seu reino. Eles têm de tudo, são muito ricos, estão em tempos de paz, só que eles têm um problema. Eles ainda não têm filhos, eles já estão por volta dos 40 anos e precisam então de um herdeiro. E como o casal era muito cristão, eles sempre pediam a Deus essa graça, até que enfim eles foram atendidos e a duquesa dá à luz a um casal de gêmeos. Mas olha só o que acontece, eu vou ler esse trechinho aqui do livro. A cura não era o destino da mãe do casal de filhos, a quem deu à luz com gritos estranhos. Foi-se-lhe embora a luz, e o duque Grimaldo apenas se tornara pai para, ao mesmo tempo, se ver viúvo. Quão curiosa é a forma como a providência mistura para nós, mortais, a alegria e o sofrimento num único cálice. A mãe então falece e o pai dá o nome aos filhos de Víliges e Sibila. Eram 2 gêmeos, então, né, como eu disse, um casal, e eles eram belíssimos, crianças muito encantadoras, que crescem um em função ao outro, sabe? É como nada mais estivesse à altura deles, sabe? E isso é fundamental nessa história. Eu até separei mais um trechinho aqui para vocês verem como era essa adoração entre os irmãos. Olha só. O irmão diz para a irmã assim: Eu só tenho olhos para ti, que és a minha contrapartida feminina na terra. As outras são peças estranhas, não me sendo equivalentes como tu, que nasceste comigo. E aí ele continua em outra parte. Pois ninguém é digno de nenhum de nós, nem de ti, nem de mim, mas somos dignos apenas um do outro. Então a gente já percebe que o ambiente para o incesto já está sendo criado. Aliás, isso tudo que eu estou contando está aqui, tá? Não vou avançar nada na história que não esteja na contracapa do livro. Então, quando os gêmeos completam 17 anos, o pai falece. E aí pronto, na mesma noite eles acabam dormindo juntos. Meses depois, a Sibila percebe que está grávida, conta ao irmão e vocês imaginam, né, como é que foi. Mas mesmo assim, eles terceirizam a culpa, eles também colocam a culpa no pai. O Mann descreve assim, a fala dos dois e a gente percebe pessoas bem mimadas e autocentradas, sabe? Então, claro, eles vão em busca de ajuda e o Willigs lembra do seu conselheiro, o Sr. Chora-Ferro.
tem esse nome curioso, né? A tradutora até diz pra gente no início do livro que ela teve que traduzir alguns nomes porque faziam realmente sentido, né, na história. Enfim, e aí eles buscam esse auxílio e o Sr. Choraferro dá uma solução para o problema. Então eles decidem que o Willigs deve sair dali, partir para uma viagem rumo ao Santo Sepulcro, uma viagem de redenção realmente, e a Sibila ficar ali sob os cuidados do Sr. Choraferro. Os cavaleiros do reino deveriam prestar um juramento para a Sibila. Mas é claro que não foi tão simples assim. Começou todo um murmurinho, as pessoas comentando sobre os irmãos, e assim o Sr. Choraferro achou melhor também espalhar a notícia que quem não obedecesse teria que enfrentá-lo em um duelo. E ele era uma pessoa que nunca havia perdido um duelo. Então todo mundo ficou quieto e acabou aceitando toda essa situação. E assim a criança nasce, só que não haveria espaço para ela ali naquele reino, já que ela era fruto de um incesto. O Sr. Choraferro então decide colocar a criança dentro de um barril, e esse barril dentro de um barco, e abandoná-lo ao mar. É claro que a Sibila ficou desesperada com a ideia, mas a esposa do Sr. Choraferro acabou convencendo-a que também elas iriam colocar uma tabuleta contando a história da criança, que ela era de origem nobre, e o motivo dela ter sido abandonada, assim como o ouro e tecidos nobres junto ali no barril. E assim que a Sibila é obrigada a se separar do filho, ela sabe também da morte do irmão. E assim ela decide viver de uma forma muito fechada, simplesmente voltada para a religião e nunca mais se envolver com ninguém. Mas aparecem vários pretendentes, um especialmente persistente, ele é de um reino vizinho e cisma que quer casar com ela e passa anos tentando conquistá-la e depois de tantas negativas ele declara guerra ao reino da Sibila. Essa guerra ficou conhecida como a Guerra do Amor. E é claro que o barco acabou não se perdendo no mar, ele foi encontrado por dois pescadores que o levam para a ilha onde eles moram, e é também a residência de um abade, que tem lá um mosteiro, enfim, e eles entregam a criança para esse abade. Só que o abade diz para o pescador assim que ele deve cuidar da criança e educá-la como fosse um dos seus filhos, porque ele pegou a tabuleta e leu o que estava escrito ali e viu que a criança tinha uma origem nobre, apesar de ser fruto de um incesto. Eles dão o nome à criança de Gregórios, que é o nome do abade, também eles chamam ele de Grigors, e ele é criado com essa família de pescadores até os 6 anos de idade, que é quando ele vai para o mosteiro ser educado. Então ele passa a viver nesse mosteiro, só que regularmente ele vai visitar a família. E torna-se muito evidente a diferença entre eles, porque agora ele vive no meio erudito e a família é muito simples. E apesar dele tentar falar de uma forma simples, também não fica igual, porque ele realmente mudou. Isso incomoda muito os irmãos, principalmente o irmão que foi criado com ele, que a mãe amamentou junto dele, né, quando ele foi resgatado, e acaba uma rixa entre os dois, mas só da parte do irmão, do Flan, não do Gregórios. Esse irmão sempre o incitava muito, queria muito brigar com ele, provocava bastante, até que um dia eles acabaram brigando mesmo. E quem ficou com a pior foi o Flan. Ele saiu bem ferido e voltou para casa todo machucado. O Gregórios foi atrás dele e ficou ouvindo atrás da porta tudo o que aconteceu ali. E a mãe, ao ver a situação do filho, ficou totalmente consternada. Ele diz à mãe quem fez aquilo, né, que foi o Gregórios, e ela acaba falando que, na verdade, ele não é o filho dela. E conta toda a história pro filho e o Gregórios lá ouvindo tudo. O abade acaba confirmando toda a história para ele, só que ele quer que ele permaneça ali na ilha onde ele se encontra. E o Gregórios não, ele quer ir atrás da família, atrás de sua origem, partir numa viagem. Fora isso, ele também tinha um sonho de ser um cavaleiro. Na verdade, ele escondia isso, mas era o que ele queria na verdade. Ele tinha isso na alma dele, essa vontade de seguir a cavalaria. Depois de muito pedir, não teve jeito, o abade teve que aceitar essa partida dele e entrega para ele então a tabuleta e todos os tesouros que estavam junto dela. O Gregórios parte em viagem e vocês adivinham onde ele vai parar, né? Ele vai parar no reino da Sibila. E lá ele encontra toda aquela situação da Guerra do Amor e acaba ajudando a libertando do seu tirano. E assim acaba acontecendo um duelo entre os dois, ele vence e acaba se tornando marido dela. Sim, se tornando marido da mãe. Isso fica por um tempo oculto, os dois, lógico, não sabem dessa situação, até que uma empregada percebe que todas as manhãs ele vai para um lugar escondido, ali ele tem uma tabuleta, ele chora muito, reza, e ela fica ligada no que está acontecendo. Ela conta isso, né, à senhora, que descobre toda a verdade. E ela entra em um processo de negação, ela não pode acreditar
que é a tabuleta que ela enviou, os tecidos, enfim, toda a riqueza. Os dois acabam tendo uma conversa, ela pede que ele fique, que eles não vivam, lógico, mais como marido e mulher, mas ele não consegue e diz que ela tem que viver de forma simples, muito pobre, ajudando, né, os mais necessitados, e ele partir numa viagem de redenção. E aí, gente, a história vai seguir. Eu recomendo demais o livro, ele é muito bem escrito, como eu já disse. Se você não conhece o Thomas Mann, eu até recomendo que você comece por aqui, apesar de ser, como eu disse, uma novela de cavalaria, assim, tem um quê de novela de cavalaria, né? Não quer dizer que as outras obras do Mann sejam desse tipo, são bem diferentes, mas vale muito a pena você ler. Eu acredito que ainda esse ano a gente volta a conversar sobre Thomas Mann, não com A Montanha Mágica, o Dr. Fausto, mas um livro menor dele. Então eu espero logo que a gente se encontre e fale novamente desse grande escritor. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve aqui no canal que logo logo eu volto para a gente continuar conversando sobre livros, tá bom? Até lá, tchau!